Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um VidaCast. Esse é o podcast oficial da Assembleia de Deus em Timon, que tem como presidente o pastor Evaldo Sá. Eu sou o pastor José Souza. E eu sou a missionária Ednalva Souza e já quero fazer aquele pedido básico para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Você também pode seguir o Instagram da AD em Timon e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para você ser abençoado e também abençoar outras vidas. Não é isso, pastor José? Exatamente. Olha, e nosso podcast hoje está excelente. Temos um convidado espetacular, podemos dizer assim. É escritor, historiador, teólogo, mestre em teologia e doutor em educação e psicanálise, né? E é muita coisa que o homem é. E quem é ele? Vamos revelar? Bora. Pastor Esdras Cabral. Esdras Cabral. Seja bem-vindo, pastor, ao VidaCast. Muito bem. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e contribuir com o VidaCast. Louvar a Deus, então, pela vida do meu amigo pastor Evaldo e todos que estão envolvidos nesse projeto do VidaCast. Muito bem. É uma honra tê-lo você conosco nesse Obrigado. Dia muito especial. E o pastor José já vai começar aí fazendo umas perguntas básicas para você, viu? E hoje nós temos aqui, vamos conhecer um pouco da vida do pastor Esdras, né? E vamos aqui conversando aqui, dialogando e conforme a gente vai apresentando aqui as perguntas, pode ser que a gente saia um pouquinho, mas tudo é para edificação. Vamos dialogar. Com certeza. É para edificação de você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Pastor, e a primeira pergunta que eu quero fazer é: como você poderia nos contar como foi, contar um pouco da sua história, como foi o seu chamado para o ministério, né? E quais momentos marcantes, aquele momento que marcou o seu ministério? Olha só, eu já nasci no lar cristão, posso dizer que eu já nasci no lar privilegiado. Meu pai, um exímio estudioso da palavra e uma pessoa que sempre amou a escola bíblica dominical. Então, meus primeiros passos na igreja foi me identificando com Bíblia, com literatura cristã, ouvindo meu pai, ouvindo os professores, e aquilo eu fui tomando gosto, de maneira que eu, com 14 anos, já estava à frente de uma escola bíblica dominical. Não demorou muito, já estava fazendo um curso teológico, e aí toda essa minha formação na igreja sempre teve um viés pedagógico, teológico, histórico. Certamente toda a nossa trajetória, ela foi marcada de muita leitura, de compromisso com Deus, com a educação, nas universidades. Então, todos os cursos então, que nós fizemos foi para melhor servir a obra do Senhor. Eu sempre quis me aquilatar de conhecimentos para que eu pudesse disponibilizar para a igreja. Então, toda a minha formação foi em cima disso. E digo a vocês, quem me catapultou foi a escola bíblica dominical. Através dela, então, veio teologia, veio filosofia, veio antropologia, veio a área de sociologia, a área de educação. Então, assim foi a nossa vida. E o chamado ministerial, ele é interessante porque eu não queria nada com pastor, nada com cargo, nada com responsabilidade. Eu apenas queria só ser um membro, um estudioso da palavra. Mas o pastor me chamou e disse assim: Esdras, nós estamos selecionando seu nome para consagrar o diaconato. E eu disse: eu já sabia, pastor. Ele: mas como? É uma coisa muito sigilógica entre nós. É porque o Deus que revelou o Senhor revelou a mim também. Então eu não fui pego de surpresa. Deus tinha conversado comigo sobre isso. Quando foi para presbítero consagrado... Não tem dúvida, né? Exatamente. Para presbítero, o pastor novamente: Esdras, nós estamos aqui com seu nome para consagrar o presbitério da igreja. Disse: ô, pastor, eu já sabia. Ele: mas de novo? Pois é, pastor, Deus me revelou em sonho, me revelou o senhor me chamando para ser presbítero. Lá nós temos o cargo de evangelista, aqui no Maranhão não tem. Então, lá nós também fomos chamados para ser evangelista, que já é um ministro. E eu também disse: Deus já me revelou. E, por último, o pastorado. E o mais interessante, né? Uma coisa inédita aconteceu na convenção de Abreu Lima. Eu e meu pai fomos juntos consagrados ao pastorado. Deus, que coisa Foi, linda, eu e meu pai. Eu e meu pai. Então, mesmo Mesmo, né? Exatamente. Eu e ele, consagrado. Eu e ele de joelho,
com as mãos dos ministros sobre Com nós, certeza foi orando. uma emoção muito grande, né? Muita emoção. A gente louvou a Deus, porque meu pai, um bom tempo como evangelista, e eu também, e assim nós dois fomos separados para o pastorado. Pensa do céu. Ouvindo o senhor aí, pastor, eu entendo que a pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus, ele não é pego de surpresa. Verdade, irmã. Porque Deus, ele sempre avisa os seus servos daquilo que ele tem para ele, assim como Verdade. Deus mostrou para você. E não foi surpresa, Isso. né? Como o pastor falou para você. E nós temos uma pergunta que o senhor é teólogo, como o pastor já falou, historiador, mestre em teologia, doutor em educação e psicanálise. De que forma toda essa sua formação acadêmica ela tem influenciado no seu ministério e a sua pregação? Muito bem. Eu sempre observei um fraseologismo de D.L. Moody. Ele dizia assim: o pregador do século XX tem que estar com a Bíblia de lado e o jornal do outro lado. Ou seja, ele tem que ser um teólogo, mas um teólogo informado. Ele tem que ser um teólogo, mas um teólogo que saiba ler e ter acesso às informações, para que a gente não pregue chovendo no molhado. Então, eu sempre admirei pregadores que pregam trazendo dados que possa mostrar que a Bíblia não é um livro anacrônico, obsoleto, um livro retrógrado. E quando a gente mostra dados científicos de que a Bíblia já tinha razão, isso aí dá para nós um certo ganho para aquelas pessoas que acham que o evangelho, pregação, é só uma coisa assim de glória, aleluia, é coisa religiosa. Aí quando a gente traz para o campo da própria teologia a base científica, a base antropológica, sociológica, filosófica, psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, aí a coisa já ganha outra dimensão. Peraí. O camarada não só sabe o que é Bíblia, mas ele fala também tendo várias informações, várias outras bases científicas daquilo que ele prega. Não que a Bíblia precisa dessas ciências para se valer, porque a Bíblia em si é a revelação de Deus e é suficiente para o homem. Mas, tendo em vista que nós temos um público eclético, é de suma importância que o pregador tenha um mínimo de conhecimento na área secular, para que quando ele venha pregar a palavra, mostrar que a Bíblia já estava além do tempo em que ela foi escrita. E é por isso que eu costumo dizer que a Bíblia ela é tão atual que a tinta do original ainda está secando. Boa! Até serve porque quando pega o que está acontecendo, né? Como o senhor falou aí, o jornal, pegar o noticiário e coloca a Bíblia, embora a Bíblia tenha sido escrita há muitos anos atrás, mas pode-se perceber que ela é tão atual, Isso. né? Como a primeira notícia que saiu. Pois bem. Né? Então, são prova que realmente ali é a palavra de Deus, sem dúvida. Né? Pastor, considerando o seu doutorado em educação e psicanálise, como você avalia a relação entre saúde mental e espiritual na vida dos crentes? Olha só, isso aqui merecia um tema só para isso. Só para isso. Eu tenho estudado muito nessa área das psiques humanas e fazendo uma comparação com a base bíblica teológica. Por isso que eu coloquei até um tema psicoteológico. Psicoteológico. E aí, eu sempre quando estou pregando, eu trabalho 4 tipos de saúde. Que aí eu trabalho o homem como um todo. Não o homem unilateral, mas um homem pluri. E aí eu coloco esses quatro níveis: saúde espiritual, saúde moral, saúde emocional e saúde física. Essas 4 saúdes, elas têm que estar em harmonia, porque há pessoas que atentam muito para a saúde espiritual e às vezes canaliza muito toda a sua força para orar, consagrar, e às vezes, se não dosar com a outra saúde, como a física, começa a ter surto, começa a ter problema mental, fraqueza, porque ele canaliza tanto com a área de jejum, consagração, mas espera aí, e a saúde física anda como? Deus proverá. Não, querido, Deus não vai prover nada disso, não. Deus deu ao homem várias dimensões na vida para que ele possa administrar. E essas dimensões precisam ser
trabalhadas. Então, a saúde mental da igreja, dos membros congregados, até de pastores, precisa ser trabalhado isso urgente nos púlpitos da igreja. Se a igreja tem psicólogos, tem pessoas que lidam na área da saúde mental, é preciso fazer mais trabalho com essas pessoas, convidá-las ou convidá-los para que possa trabalhar com a igreja, especialmente quem é líderes, sobre como podemos harmonizar essa saúde e os passos que podemos trabalhar de como ter essa saúde equilibrada, a saúde espiritual, essa saúde moral, a saúde emocional, que afeta muito essa nossa parte psique, e também a saúde física. E por não conhecer os tipos de saúdes que o ser humano tem, então ele começa a negar uma saúde, negando outra, e aí somatiza tudo, e há, sem dúvida, uma somatização de problemas que vai causar na vida dele. É verdade. Ou seja, tem que haver um equilíbrio em todas as áreas, não é isso, pastor? Muito bem. Pois é, aqui em Timon nós somos privilegiados, porque a nossa igreja cuida muito bem, tem procurado cuidar da saúde física da igreja em si. Nós temos aqui um psicólogo e tem todos os dias atendimento na nossa secretaria para o povo da igreja. Que toda a igreja tenha isso, um gabinete, um departamento na área de psicologia para tratamento, né? Com os irmãos da igreja, isso é fundamental. Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Essa eu gosto. Essa é uma parte que eu gosto. Pastor, o senhor tem participado de muitos eventos com a temática família, como o encontro de casais. Quais desafios o senhor tem observado nas famílias hoje e qual é a mensagem principal que costuma deixar nesses momentos? 3 desafios e uma mensagem, tá bom? Conta comigo. 3 desafios e uma mensagem que eu vou deixar. Primeiro desafio que nós encontramos está exatamente na liderança do lar. Desafio enorme. Os homens estão cada vez mais se distanciando da sua responsabilidade de liderar a casa. Os homens estão casando, mas querem levar a vida de solteiro. Os homens estão casando, estão querendo terceirizar a criação de filhos. Os homens estão casando, estão tendo atitudes infantis de adolescente com as esposas. E ainda vive aquela fase mimada com a mãe. Vai comer na casa da mãe, vai comer na casa da mãe, é sempre a mãe. Meu querido, a Bíblia diz claramente... Capítulo de número 2, versículo 24, lá do livro de Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Meu Deus, o texto é claro. Você recorre à sua esposa. Mas ainda são criaturas mimadas, e aí é um problema seríssimo. Esse é o primeiro grande desafio que nós encontramos. Segundo desafio, aí está na parte da mulher. Meu Deus do céu. Colocar na cabeça da mulher que ela tem que competir com o marido em tudo. Competir na força, competir no salário, competir nas obrigações. Meu Deus do céu, que loucura é essa, gente? A mulher tem um papel exemplar dentro de casa e é bíblico. A mulher sábia edifica a casa. Ela não constrói, quem constrói é o homem. O homem constrói a casa, o homem constrói o telhado, o homem constrói as paredes, o homem constrói o lar. E a mulher edifica o que foi construído. Olha que coisa linda, pessoal. Nós temos homem e mulher. E quando ela não edifica, ela destrói. Destrói, porque está escrito, a mulher sábia edifica. Mas a louca, a tonta, né, a feminista, que não quer ser a feminina bíblica, ela destrói. Há muita coisa para a gente falar sobre isso aqui. É verdade, tem muita coisa. Mas a terceira vem a parte dos filhos, rapaz. Meu pai. Ou seja, por conta dos erros do pai e da mãe, o filho fica sem a devida atenção de como deve ser criado. E a Bíblia também fala sobre isso. Ensina teu filho no caminho que deve andar. O ensino pedagógico em casa, onde os pais devem ser um modelo para os filhos. Mas tem um pai que não assume o papel da sua masculinidade, tem uma mãe que não assume seu papel como mulher,
uma mulher equilibrada, uma mulher que é, de fato, aquela que foi chamada para edificar a casa. Então, o filho vê 2 desajustados. O filho percebe 2 desajustados em casa. Então, a própria formação psicossócio, sexual e espiritual da criança é comprometida, porque não tem referenciais em casa para ele. Então, o menino cresce de uma maneira que vai, aos poucos, tendendo a uma rebelião, tendendo a ter uma resposta mais severa aos pais, não aceitando mais a educação dos pais no que diz respeito a uma educação voltada para a Bíblia, até mesmo na questão secular, porque fica uma criança tendo uma estrutura de anomania, ou seja, fica anômala, ou seja, sem ordem, sem nada que possa o controlar por conta da falta dos próprios pais. E a mensagem que eu deixo é: pais, volte ao seu lugar determinado por Deus. Lidere a casa como Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Volte. E ainda enquanto tem tempo, né? Exato. Nós falamos nesse assunto, pastor, e como você esteve conosco recentemente no nosso encontro de casais, eu queria saber que feedback o senhor tem para nos revelar desse encontro, que foi excepcional. Agora eu queria ouvir de Muito você, bem. do palestrante. Eu vi muitas pessoas se declarando: foi bom, gostamos, nunca tivemos uma palestra aqui dessa forma, foi excelente a forma que ela abordou. Agora é o meu feedback, né? Sim, Agora é o meu. Eu escutei os outros, agora é o meu. Olha só, eu encontrei um pessoal um pouco ainda apreensivo, meio que assim, como diz assim, Tímido. Que é que vai como é que acontecer? ele fala isso na igreja? Rasgado. Meu Deus! Uma timidez é o seguinte, né? Do meu feedback, é normal encontrar nas igrejas esse tipo de comportamento de vergonha, timidez, de uma pessoa que quer fugir para um ostracismo. Meu Deus, faz de conta que eu não estou aqui. Mas, pessoal, a própria Bíblia Sagrada tem um livro que trata de amor, sexo, gozo e erotização. A palavra eros vem do grego, fala sexo entre amor e sexo entre homem e mulher. Então, está encharcado de eros, o livro de Cantares. Ali tem amor, tem beijo, tem sexo. É o prazer de um homem com uma mulher. Deus, que fala tanto de amor e que nos deu seu filho Jesus por amor, e que o amor eros foi implantado por ele lá no Éden, como ele nos negaria um livro que fala sobre amor? Deus é tão generoso para com o ser humano que ele ensinou como é que se beija, ensinou como é que se faz sexo. Já pensou? Ou seja, ele não deixou aleatório. Não. Agora, ele deu a receita. imagina alguém me ouvindo isso aqui agora dizendo como é a história. Deus ensinou o homem a fazer sexo. Eu vou olhar para cá, vou dizer, mas eu vou tirar meu óculos para ele ver melhor. Olhe para mim, meu filho. Deus ensinou a você a beijar. Deus ensinou a você a ter sexo. Deus ensinou a você ter gozo. Mas, pastor, como? Primeiro lhe deu um corpo, segundo o estudo da parte da epiderme, da derme, toda a estrutura do tecido epitelial da mulher, foi feito para suscitar prazer. Então, a mulher é 100% de zonas erógenas. Isso tudo, pessoal, foi Deus que nos deu ao homem e à mulher para que ambos tivessem sexo. E Deus disse: sede fecundos. Ou seja, plante uma semente nela e a mulher vai germinar essa semente. Ensinou ela a ter prazer aonde? Em Cantares, onde está escrito sobre o beijo, sobre a questão do abraço, sobre a questão do próprio corpo da mulher, do cabelo, do pescoço, dos olhos, do umbigo, do seio. Meu Deus do céu! Há uma avalanche, eu podia dar aqui uma pretória de várias coisas que Deus deu para que eu pudesse ter beijo, amor, sexo, gozo. Tudo isso é benefício do Criador. Foi Eita, Deus que glória. nos deu. Diga um amém aí do outro Amém. lado. Eu digo até aqui, amém. Oh, my God. Muito Meu bom. Deus. O assunto Aleluia. é profundo. Deu até sede. Foi, pastor? Deu sede, irmão. É justamente isso que eu gostei do Aleluia. pastor Erza. Porque ele não tem rodeio. Ele vai logo direto. A gente estuda Não para tem isso, meio irmão. termo, não tem meio termo.
Eu quero que alguém diga no encontro de casais, que há mais de 30 anos que eu ministro, diga assim, o senhor errou, porque a Bíblia não tem. Eu quero que algum diga assim. Não tem isso na Bíblia, não. O senhor inventou. Porque eu falo com propriedade, rapaz. A minha tese na área da psicanálise foi sobre o sexo na relação conjugal da vida cristã. Trabalhei isso, rapaz. Mas os crentes na igreja ainda acham pessoas fechada, pudicas, né? Pessoas pudicas. Não me sangue de... Tem uns que esquecem até que aquele faz, sangue de Jesus tem poder. Não, minha filha, você não é mais católica, não. Não faça o sinal da cruz, não. Pelo amor de Deus, está na palavra, querido. E é por isso que gabinete pastoral está abarrotado de pessoas com problema na área sexual. Porque é pecado, é o demônio, não pode demonizar tudo. É demônio para todo lado. E esquece de amar, esquece de gozar a vida, esquece de ter prazer com o esposo, porque não pode, é pecado, não pode. Não, isso aqui é demônio, não, isso é o inimigo. E assim, minha irmã, vai se criando essa distância do que Deus nos deu, uma dádiva divina, para aquilo que você começa a colocar na sua cabeça, que não tem nenhuma sustentabilidade bíblica, nem sexual, nem teológica. Por isso que Encontro de Casais é bom para quebrar tabus, para tirar esses estigmas. Abrir a mente do povo, né? Pastor, eu quero fazer aqui uma pergunta. Sim. A missionária fez aqui uma pergunta que... Essa pergunta que eu vou fazer não está aqui na... Mas veio agora aqui na mente. Vou ver se eu consigo formar aqui uma pergunta, né? O senhor é uma pessoa que tem todo o controle quando vai ministrar, mas já teve a ocasião em que você foi ministrar. Hoje eu lhe vi você bem à vontade no estudo para casais, né? No encontro de casais. E gostei muito, né? Porque eu gosto de pessoas assim como o senhor, que vai logo direto, que não fica enrolando. Inventando coisa. Mas já teve alguma ocasião que o senhor participou, que você não se sentiu bem? Assim, no encontro de casais, sim, palestras? Para ministrar. Sim. Porque, quando a irmã estava falando do feedback, é o seguinte, todo palestrante, ele começa a ministrar, ele começa a fazer a leitura do auditório. Exatamente. A leitura. Aí uns ali com vergonha, mas outros gostando. Quando você tem um termômetro que a maioria está precisando de ouvir aquilo, aí você, então, fica mais à vontade. Mas quando você olha para o auditório e vê que 90% não está recebendo, está assim... Deus, como é que trouxeram um homem desse? Que coisa absurda. A gente começa a fazer a leitura labial, até a leitura da própria mente. E a facial, já teve casos assim, já teve. Porque eu fui realmente trabalhar com as pessoas acerca do que a Bíblia trabalha de maneira muito liberal, essa questão da sexualidade, para trabalhar liberal do ponto de vista daquilo que é revelado. Não liberal que você pode fazer qualquer coisa dentro do quarto. É bom entender essas coisas. Que o pessoal pega uma palavrinha e quer fazer um livro. Não é isso que eu estou dizendo. Então, daquilo que a Bíblia tem liberado para nós, então faço isso. Mas já houve casos, sim. Já houve casos. Mas, no meio do caminho, a gente foi trabalhando direitinho, provando na Bíblia, com relação ao que a gente prova contra essa argumentação. Não tem como você fazer qualquer coisa que possa desmerecer a sua palestra. Então, contra fatos não há argumento. E aqui o fato é Bíblia. Leia tal. Veja que a Bíblia fala. Veja que o corpo da mulher não pertence mais ao homem, nem o corpo do homem pertence à mulher, e que o homem tem todo o prazer com o corpo da mulher. Bora lá para Paulo, o teólogo. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo. Isso quer dizer o quê? Que o homem é quem domina o corpo da mulher. Então a mulher não pode fazer as suas reservas. Errado. Outra coisa, quem já viu uma pessoa casada sem ter sexo, é pecado. Casamento sem sexo é pecado. Vai contra Deus, vai contra a Bíblia. Isso eu deixo. Aí a coisa vai começar. Aí, não, peraí, ele está falando, mas assim, ele tem base no que fala. Tem Bíblia. Aí vai se abrindo mais. Mas, a princípio, já encontrei um auditório extremamente resistente. Principalmente quando o pai não entende que o encontro é para casais e leva filhos, né? O que mais eu peço, irmão. É o que mais eu peço, pelo amor de Deus. Dá um sonífero ao teu filho, bota ele lá, porque o assunto aqui é outro, meu irmão. Se um dia eu for chamado aqui para o encontro de casais, eu quero vir aqui trabalhar Gênesis. Tem coisas profundas ali, irmãos, que a igreja precisa receber, precisa compreender o projeto Gênesis para o casamento,
para o sexo, para a vida a dois, para que você entenda que é até que a morte o separe. Se não entender Gênesis, o casamento fica difícil. Se não entender Gênesis, fica difícil levar até que a morte o separe. Meu pastor, a gente tem visto aí nas redes sociais tantas aberrações, pessoas desvirtuando a palavra de Deus com falsas doutrinas, ensinamentos distorcidos, né? Aí circulando a internet. Como o senhor avalia esse cenário? E, na sua visão, o que a igreja pode fazer para fortalecer os crentes na sã doutrina e protegê-los dessas influências digitais? Essa merece uma resposta bem extensiva, né? Porque lida na área que eu mais gosto. Eu gosto de ministrar casais e família. Gosto. É assim, pastor. Quem me vê pregando casais, ele é pastor de casais. Quem me vê pregando na escola bíblica de obreiro, não, ele é para obreiro. Quem me vê na EBD, não, ele é pastor para pregar para EBD. Quem me vê pregando para jovens, não, ele é pastor que prega para jovens. Por que isso? Porque Deus me preparou 20 anos de academias. 20 anos de uma academia a outra. Foram várias academias. Academia teológica, academia antropológica, academia filosófica, academia sociológica. Então, Deus me preparou muito nesta área. Passei 20 anos da minha vida. E é por isso que, quando vem esse assunto na área de apologética, é uma área que eu fiz parte do ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, era uma extensão dentro de Pernambuco para ministrar sobre seitas e heresias. E hoje, pessoal, está cada vez mais crescente os ataques de heréticos, de heresias, onde os heresiólogos passam a estudar que as igrejas que não blindar sua doutrina com um cunho apologético em suas doutrinas, em seus ensinos, então ela sofrerá perda dos seus membros, como também sofrerá desvios doutrinários dentro da própria igreja. Deixa eu sair agora do campo da ortodoxia e na ortopraxia, na prática, como é que isso funciona. Recentemente eu escrevi um livro, Apologética e Escola Bíblica Dominical, refutando os erros das heresias, né? Então, na prática, como é que funciona? Todo assunto que é pregado na igreja, ele deve vir com o viés apologético, tipo, de como eu posso me aquilatar dessa verdade e ter a base de como confrontar, ter argumento para defender isso. Exemplo, a lição bíblica dominical está ensinando o quê? Está ensinando antropologia teológica, está ensinando o homem, corpo, alma e espírito. Todo mundo está estudando isso a nível de Brasil. Muito bem. Então, o que é que a EBD faz? Gente, o homem é a tricotomia, o homem é a criação de Deus, o homem foi formado segundo... Tudo bem, isso é uma doutrina boa. Agora, como eu uso essa doutrina para defender? Aí entra a apologética. Como eu vou me aquilatar das informações da EBD para defender o que eu estou aprendendo como doutrina? Então, veja bem, uma coisa é a doutrina que eu recebo. Outra coisa é transformar a doutrina em apologética. É defender a doutrina que eu aprendi. Então, é outro argumento. É aí onde entra a nossa parte de fazer essa argumentação com o cunho da apologética para defender a nossa fé, a nossa doutrina. Um exemplo claro. Porque na nossa igreja, na linha soteriológica, perdão, vou usar uma linha mais fácil, na linha a linha do pentecostalismo, nós temos igreja, nossa Assembleia de Deus, que crê no batismo com o Espírito Santo, na glossolalia, cremos, e na xenolalia. Xenolalia, a língua estranha existente na terra. Glossolalia, língua celestial. E por que no nosso meio tem pessoas que não creem em batismo com o Espírito Santo na efusão de língua? No nosso meio. Porque escuta na internet, heresia de internet, exatamente, que o senhor falou, escuta um teólogo de linha reformada, cessacionista, que não é continuista como nós. Aí, rapaz, esse cara fala tão bonitinho. Rapaz, ele fala coisas que realmente cita a Bíblia. Olha como é interessante. Rapaz,
Tá, eu gostei dele. Aí gostei dele, pegou o ensinamento dele e traz para a Assembleia. Chega na Assembleia, choca, porque a doutrina da Assembleia ela é uma doutrina pentecostal, uma doutrina que é continuista, que cremos no batismo com expressão, na efusão de língua, semelhantemente como foi no dia dos apóstolos. Aí tem gente na nossa igreja que não aceita, como também a soteriologia que eu acabei de dizer, uma outra heresia que é pregada, que uma vez salvo, salvo para sempre. É pregada a heresia de que Deus já definiu, aqui em Timó, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não adianta bater na porta da igreja, porque você já está no calendário divino, na agenda de Deus, na blacklist de Deus, que você vai para o inferno e aquele vai para o céu. É soberania de Deus, meu filho. Aí eu pergunto, ô Senhor da soberania de Deus aí, e como é que Deus utiliza para fazer a lista de quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não cabe a nós, está na soberania dele. E o critério que Deus usa não compete a nós, compete a Deus. Então, peraí, meu irmão, esse teu Deus está pior do que o próprio diabo. Porque nem o diabo, meu irmão, ele que tem essa tendência de fazer a coisa má, a coisa ruim, tem esse poder de fazer tal coisa. Mas você coloca na cabeça de que o Deus amoroso, misericordioso, é o Deus que vai, extrapola toda a liberdade do homem e para dizer, você já nasceu para ir para o inferno. E você já nasceu para ir para o céu. Mas eu que nasci para o inferno, eu sou culpado de alguma coisa? Não, é a minha soberania. Eu quis que fosse assim. Mas, Senhor, eu parei, não tenho o que conversar. Eu me agradei desse e te agradei daquele, acabou-se. Eles pegam o capítulo 9 de Romano e faz um marabalismo teológico, aonde traz toda uma história em que na Bíblia Sagrada não existe. Porque a doutrina colocada pela reforma calvinista é uma doutrina filosófica, não uma doutrina teológica. Porque o calvinismo da reforma trabalhada por eles, nada tem a ver com a doutrina de Paulo. Resumindo, a predestinação calvinista é uma coisa, a predestinação de Paulo na Escritura é outra coisa. Isso aqui é debate para a gente levar para o dia todo, viu, Santa? Mas só para mostrar as heresias que crente assembleano anda vendo, ó, A, B e C, acha bonitinho e traz o pacote para dentro da igreja. Aí dentro da igreja não vai dar certo. Fica com o teu calvinismo lá, fica com o teu cessacionismo lá. Pastor Esdras, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Olhando para o futuro, olha só, essa é interessante. Aliás, todas. Olhando para o futuro, que legado o senhor quer deixar, tanto no ministério da igreja, quanto na sociedade? E quais projetos você ainda sonha desenvolver nos próximos anos? Tem muita coisa aí, então vamos lá. Legado na igreja de um servo de Deus que é de linha extremamente pentecostal e que esse legado seja levado adiante por todos aqueles que um dia, ao ler as nossas obras, ao ver as nossas pregações, saberá que nós somos fiéis à doutrina que nós abraçamos. Na sociedade, quero deixar o legado de alguém que contribuiu para a cultura desse país na parte da literatura, livros. Tanto escrevo livro na área teológica, como na área secular, acadêmica, da qual vou apresentar alguns aqui. E a outra pergunta foi... quais os seus projetos? Que sonha desenvolver ainda Muito. nos próximos anos? Muito bem. Nosso projeto ainda são dois. Primeiro, ainda ter uma parte da nossa bagagem teológica, sociológica, filosófica, em um ambiente físico, onde eu possa ter um seminário físico, que é o seminário Instituto Pentecostal Teologia para Todos. Ainda tenho esse sonho de montar uma estrutura. Instituto Pentecostal Teologia para Todos. E aí, certamente, é a linha da teologia pentecostal. Esse, sem dúvida, é um projeto que a gente tem lá à frente.
E outros projetos, sem dúvida, é continuar nas obras literárias e que, para o ano, nós já temos umas 3 que serão publicadas e uma será bombástica em meio a toda essa questão política que vai ter no próximo ano de eleição de presidente, de senadores, de governadores, de deputados federais e estaduais. Nós temos um livro muito forte que vamos falar sobre esses assuntos. E aí fica o suspense. Pois é, inclusive a gente até questionou aqui sobre uma pergunta sobre esse tema aí. Mas nós não vamos mexer nesse tema não, pastor. Tá bom. Porque esse tema é muito profundo e tinha que ter muito tempo para você falar disso. Quem sabe na outra vez. Opa, estou aqui já com a vontade de conversar mais. Vamos lá. Né? Está muito agradável. Porque está muito bom a conversa, né? O esclarecimento. Mas estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E nós queremos encerrar aqui com essa última questão. E depois dessa pergunta, o senhor pode... Né? O pastor Esdra é escritor, tem 5 material para apresentar. Tá bom. Né? E, pastor Esdra, para encerrarmos, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Especialmente aqueles que precisam de uma direção espiritual e uma renovação na fé? Então, vou dar 2 respostas. Primeiro, para os domésticos da fé. Para os cristãos, leia. Leia, pessoal. Não perde tempo com celular, não faz isso. Não perca seu tempo com televisão, com tablet, com telas. A nossa geração está se tornando uma geração de analfabrutos, aonde poucas pessoas conhecem Bíblia e sabem muito sobre coisas alheias, coisas que são supérfluas, coisas que não somem nada para a nossa vida cristã. Ou seja, o tempo que as pessoas têm no celular, se fosse investido para leitura, para a Bíblia, teríamos a geração mais poderosa na pregação e disseminação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, temos muitas pessoas fracas de Bíblia, fracas de pregação, fracas de argumento, fracas até mesmo de conhecimentos mínimos da Escritura. A coisa é tão absurda, gente, que tem pessoas que ainda acreditam em que na Escritura Sagrada aquilo ali é algo que não atende mais aos ditames do dia que nós estamos atravessando, que aquilo ali foi para a época passada. E até crente na nossa igreja, escuta de professor isso, diz, olha, a Bíblia é um livro religioso. É apenas um livro religioso. E o cristão escutando isso, não faz uma reação sequer. E concordando, gente. Olha, é de partir o coração. Então, eu deixo essa mensagem para os que são cristãos. Gente, leia, pessoal. Leia a Bíblia, leia livros, se informe, tem argumento. Paulo disse assim, capítulo 1, versículo 16 em 16 de 1 Tessalonicense. Eu fui posto para a defesa do Evangelho. Então, Paulo estava sempre pronto para defender o Evangelho. Mas porque um homem que tinha uma cultura, lia bastante. Olha, irmã, o que eu já participei de debate, de rádio, de ir para as escolas, faculdade, universidade. A minha vida é de um verdadeiro apologista. É participar de muita coisa. Então, eu já levo uma vida assim. Até para pregar, quem me escuta pregando, sabe que eu sempre tenho esse tom de apologética. Ontem eu estava pregando na igreja do pastor Davi. Como é o nome da igreja lá? É Lírio Suave. Lírio Suave. Lírio Suave. Ontem eu preguei um negócio sobre família. Em tudo que eu pregava, eu fazia apologética, denunciando várias coisas, enfim. Mas esse é a informação, é a mensagem, é o aviso que eu passo para os fiéis. E para aqueles que ainda não comungam da mesma fé que a nossa, o que é que eu vou deixar para vocês? Procure uma igreja séria. Procure uma igreja séria, que leve a sério o Evangelho. Não olhe os errados. Não olhe os escândalos que vocês estão acostumados a ver na televisão, internet, etc. Olhe para Cristo. Se você achar um erro em Jesus, desista de ser crente. Se você achar um erro nas palavras de Cristo, nem pense em ser evangélico. Olhando sempre para o autor
e consumador da nossa fé. Portanto, você que não é evangélico, procure. O corpo não aguenta beber, fumar, farrar, dançar. O corpo não aguenta só levar uma vida em que você extravasa, você se esvazia de tudo que tem desejo. O corpo não aguenta. A alma vai gritar. E quando a alma gritar, o corpo não vai suportar. Portanto, procure uma igreja. Procure urgente. Não deixe terminar 2025 sem antes tomar uma decisão da sua vida em Jesus Cristo. Melhor, não morra sem Cristo. Viva com Ele, porque você terá garantias de vida eterna com o Senhor Jesus. Amém. Eita, é forte, pastor. É forte. Pastor, e nós estamos chegando ao final, mas eu estou vendo que aí do seu lado tem umas obras assim lindas. E a gente queria que você apresentasse, falasse dessas obras. São todas suas. Nós somos até contemplados com um. Sim, nós ganhamos aí nossas diferenças. Muito bem. Muito bem, vou apresentar aqui para o público, né? Nós escrevemos essa obra, que já é a 10ª edição. Nossas diferenças, compreendendo e respeitando as diferenças no relacionamento conjugal. É uma obra que eu digo que tem salvado muitos casais, no que diz respeito à compreensão, entendimento, o relacionamento intra e interpessoal. Casais até participaram e deram testemunho depois da leitura deste livro. Se você não tem, procura conosco. No final, eu vou deixar com vocês o número para vocês me comprarem e eu posso estar enviando para vocês. Então, não deixe de ter esta obra. Um outro livro é esse aqui. A Teologia de Gênesis confronta a ideologia de gênero. É uma obra que trabalha sobre todo o argumento bíblico em destruir as ilações, destruir toda a narrativa desta esquerda absurda que querem enfiar de goela abaixo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, e aqui eu vou provar cientificamente, provar psicologicamente, que não se pode mexer no projeto que já foi pré-estabelecido por Deus e que a própria ciência atesta. Eu dou vários exemplos aqui e que toda a família possa, então, blindar a sua casa com esta obra, tendo em vista que o mundo, cada vez mais, querem inventar tipos de sexos que não existem. Um outro livro que nós lançamos, da parte que nós pregamos aqui, né, nesse VidaCast, no VidaCast, nós, então, no VidaCast, falamos um pouquinho disso aqui, a doutrina da predestinação, eleição, livre-arbítrio, presciência e soberania de Deus. É uma obra em que traz assunto voltado sobre esta ideia que foi trabalhada no século XVI, a princípio, lá atrás, primeiro com Agostinho, de que uma vez salvo, salvo para sempre, em que você não perde a salvação, e que Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Soberania de Deus, ela conflita ou não conflita com a liberdade do homem. Então, é um livro que nós lançamos que tem ajudado muitas pessoas a entender acerca disto. Este outro livro aqui é um livro muito forte, porque há muitos desvios doutrinários, erros absurdos, de que a igreja passa pela tribulação, uma série de coisas. E nós escrevemos essa obra aqui, Apocalipse, uma interpretação pentecostal. Esse livro aqui, amados, vai do capítulo 1 ao capítulo 22, a gente fala, escreve e traz argumentos para que todo leitor desta obra tenha de sobra argumentos para ensinar e pregar aquilo que a teologia pentecostal define na interpretação do livro do Apocalipse. Então, é um livro endereçado a todos os pentecostais, esta obra. Tem muita gente que está na igreja,
e praticamente não lê, não sabe, não conhece nada de Apocalipse. E este é o livro que é para ser mais lido nos dias que nós estamos atravessando, tendo em vista que cada dia mais tenhamos aí essas questões de guerra, surgimento tecnológico, tanta coisa acontecendo. E quem não está preparado se surpreende, porque pega texto isolado do Apocalipse e começa a falar que já está vivendo. Ainda ontem alguém chegou para mim e disse, pastor, já estamos vivendo o Apocalipse. Meu Deus do céu. Então, são coisas, irmão, que o crente precisa ler para entender, irmão. Então, quer ter uma boa leitura de compreensão do Apocalipse? Está aqui esta obra. Você vai adquirir de alguém que há mais de 40 anos estuda, prega, ensina Apocalipse. E aí está este livro. E, por último, oratória, supere o medo de falar bem em público. Eu costumo fazer a propaganda desse livro da seguinte forma. As pessoas, quando vão falar, porque dá branco, a gente escurece. Porque dá sudorese, a gente enxuga o suor. Porque as pernas ficam trêmulas, a gente endurece as pernas. Pastor, esse é um livro que ajuda as pessoas a terem coragem para falar 5, 10, 15, meia hora, 2 horas, em cima de um púlpito, enfim. Mas eu gosto de terminar fazendo a propaganda desse livro da seguinte forma. Poetas escrevem, encantam gerações. Músicos enchem de alegria qualquer lugar. Dançarinos arrancam aplausos da plateia. Palhaços fazem as pessoas rirem. Artistas arrancam lágrimas dos espectadores. Mas um bom orador consegue tudo isso com o poder da palavra. Eita! Tá aí, então, essas obras, viu, pessoal? Vou deixar meu contato. 81 é o DDD de Pernambuco. Os meninos depois vai colocar na tela. 81, tá bom? E o número é 987380372. O 9 na frente, depois 87380372. Coloca aí, vai no meu WhatsApp. Oi, pastor, eu vi o VidaCast. Eu vi o VidaCast e quero esse livro, estou interessado nesse tal. E a gente, então, atende você lá e envia o livro para a sua casa, sem nenhum estresse. Que Deus abençoe. Pois pronto, eu já quero até escolher o meu aí. Eita! Deixa para tu escolher depois, bora terminar. Não, vou escolher esse aqui, ó. Vamos terminar esse aqui o que ele fez, VidaCast, esse aqui que ele fez o comercial. Aí você do outro lado aí, Olha aí. né? Você pegou o contato do pastor, você peça o seu também. Boa. E aí eu quero aqui passar aqui para minha princesa do Agreste, para fazer as considerações finais. Pastor, diga que esse aí é sua. Esse título já pegou. Ele vai inventar outra princesa. Outra princesa. Mas a gente tem nós temos. Pastor, nós queremos finalizar esse VidaCast de hoje, esse podcast. Pastor, dê a sua palavra final de tchau, porque senão a gente chega de noite. Né? Então, somente louvo a Deus e agradeço a tudo que aqui foi feito, os meninos aqui com muita competência, os profissionais de mão cheia, nos deram esse privilégio de fazermos aqui o nosso VidaCast. Ao meu amado pastor Josiel Souza e a irmã Edinalva Souza, esse casal abençoado que fez essa entrevista aqui conosco. Gostei bastante, que Deus abençoe a todos e compartilhem lá no Instagram, no YouTube, este VidaCast. É isso aí, gente. E esse foi o nosso VidaCast de hoje. Vou pedir de novo, segue o nosso canal no YouTube, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Seja abençoado e abençoe outras vidas. E tchau, até o próximo. Jó. Também queremos agradecer ao pastor Esdra por ter atendido o convite, né? Para nós foi uma alegria tê-lo conosco, né? VidaCast que está iniciando aí com alguns pregadores de nome, graças a Deus. E a intenção do VidaCast é trazer edificação para a sua vida. É através da mensagem, da história daqueles que nos visitam. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos e estamos juntos.